Olá, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez estar juntos nesse momento para o estudo nosso diário da Bíblia. Paramos no livro de Êxodo, capítulo 28. Hoje iremos falar em Êxodo, capítulo 29. Eu convido você a pegar sua Bíblia e venha acompanhando junto comigo nessa leitura passo a passo, onde eu explico cada momento que Deus possa falar conosco do jeito e da forma que nós possamos entender e compreender a palavra dele. Então, se você caiu aqui de paraquedas, então eu convido você a assistir os outros vídeos que você ainda não assistiu, que nós temos desde o começo da Bíblia, desde Gênesis primeiro, até aqui a gente está fazendo um estudo minucioso de cada capítulo, de cada versículo. É muito interessante que você veja os outros vídeos para que você venha ter um encontro com Deus. Talvez você fale assim, eu já tenho um encontro com Deus. Um encontro, o que você tem é muito pouco no que você está aprendendo aqui nesse canal. Isso eu te garanto. Você, quando assistir os vídeos, eu peço que você assista este vídeo de experiência para você até o final. Eu sei que ele é longo, ele vai ser longo, é uma mensagem longa, mas você pode colocar na maior velocidade, porque como eu falo pausadamente, eu falo tranquilo, porque eu falo assim para as pessoas compreenderem, porque tem pessoas que têm dificuldades, nem todo mundo tem capacidade de pegar as coisas mais rápidas. Então, se você é daquelas pessoas mais apressadinhas, então você pode colocar no volume mais rápido para você ouvir. E se você é devagar, aprende devagar, venha junto comigo, assista até o final, você não vai se arrepender, isso eu garanto para você. Assista e você vai ver como que Deus fala conosco através da palavra dele. Então venha comigo. Se você não tem uma Bíblia, você acompanha essa leitura. E se você tem, acompanha na Bíblia essa leitura, tá bom? É Êxodo capítulo 29, que nos diz: E isto é o que deves fazer para santificá-los, a fim de que sejam sacerdotes para mim. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Aqui, nesse caso aqui, o que Deus está falando? Deus está dando uma ordem para Moisés, que era para santificar Arão e os filhos dele, porque Arão e os filhos do Arão, eles seriam sacerdote. Deus escolheu Arão e sua família para ser sacerdote. E quem era o sacerdote? O que podia entrar nos Santos dos Santos era Arão, que ele tinha uma vestes separadas dos outros, dos filhos dele, porque ele era o único que podia entrar no lugar santo dos santos. E continua: E pão ázimo e bolo ázimo, amassado com azeite. O que é pão ázimo? Pão ázimo é um pão sem fermento, não leva fermento nenhum. E coscorrões ázimos, untados com azeite. Faze-os de flor de farinha de trigo. E coloca-os num cesto, e traze-os no cesto com o novilho e 2 carneiros. E faze chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e lava-os com água. E toma as vestes, e veste a Arão da túnica, do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e cinge-lhe com cinto o éfode de obra esmerada. Nós, na leitura passada, que nós viemos já fazendo, Deus disse para Arão fazer cada peça da vestimenta. Deus disse para Moisés fazer para Arão cada peça de vestimenta. Então, por isso que aqui Deus já está como se
Arão já tivesse as vestes prontas para vestir. E coloca a mitra na cabeça dele, e põe a coroa de santidade sobre a mitra, e toma o óleo da unção, e derrama-o sobre a cabeça dele, e unge-o. E faz chegar seus filhos, e veste-lhes as túnicas, e cinge-os com cintos, Arão e os seus filhos, e ata-lhes a tiaras. Para estatuto perpétuo, tenha eles o sacerdócio, e consagra a Arão e seus filhos. Arão seria para sempre sacerdote de Deus. Ele e sua família, que eram seus filhos. As descendências dos seus filhos seriam também sacerdotes. Se os homens tivessem obedecido à voz de Deus. Você está vendo que quando a gente observa isso, a gente vê como que o homem se distanciou de Deus. Nessa época já tinha se distanciado. Não existia mais um sacerdote. Como eu estou dizendo assim, no sentido que nessa época existia que eles consagraram, mas depois disso foi se acabando. Não estava mais existindo o sacerdote. Eles não estavam mais obedecendo à palavra de Deus. Os próprios filhos de Arão, que eles eram sacerdotes santos, né, para ministrar o templo de Deus, eles próprios se corromperam. E aqui a Bíblia fala que eles foram consagrados para ser sacerdote por estatuto perpétuo. Para todo sempre, para toda a vida. Eles eram para ser sacerdote. E faz chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos colocam as mãos sobre a cabeça do novilho e sacrifica o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E toma um pouco de sangue do novilho e com o dedo coloca-o sobre as pontas do altar e derrama o restante do sangue na base do altar. E toma toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e os 2 rins e a gordura que está sobre eles e queima-o sobre o altar. E queima fora do acampamento a carne do novilho, seu couro e seu excremento. É sacrifício pelo pecado. E toma um carneiro, e Arão e seus filhos põem as mãos sobre a cabeça dele. E sacrifica o carneiro, e toma seu sangue. Esparge-o sobre o altar ao redor. Quando fala, toma seu sangue, não é para eles tomarem, beberem o sangue. É para eles pegarem o sangue e espargir sobre o altar. E ungir o altar, né? Jogar no altar. E a parte... o carneiro as suas partes, e lava suas entranhas, e põe suas pernas sobre suas partes e sobre sua cabeça. E queima o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. É cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E toma o outro carneiro, e Arão e seus filhos põem as mãos sobre a cabeça do carneiro. E sacrifica o carneiro e toma o seu sangue e põe sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o grande artério de seu pé direito. E esparge o sangue sobre ao altar ao redor. Observa que Deus, ele deu instrução detalhada. Ele falou para eles, olha, que pega um pouco de sangue, pega com o dedo, olha só,
a mão direita do polegar e coloca na orelha, na sua orelha direita e no seu pé direito. Por que no pé e na orelha? Por que Deus mandou eles ungirem com o sangue o pé direito e a orelha direita? Você já parou para pensar sobre isso? Tá vendo? Tem coisas tão minuciosas que existe na Bíblia que às vezes você não presta atenção. Por que Arão e seus filhos tinham que ser ungidos na orelha e no dedão do pé? Porque a orelha você ouve e o pé você pisa. Então você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo e com o que aonde você pisa. É muito minucioso. Quando você lê a palavra de Deus, é muito minucioso a explicação que Deus nos deu. Tem um científico, tudo tem um significado. Hoje, nessa vida, nós temos que ter muito cuidado em ouvir e ir e onde nós iremos. Não é todo lugar que você pode ir. E não é bom você fingir de surdo, né? É bom você ouvir as coisas e ficar atento. E continuando. E toma do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e esparge sobre Arão e sobre suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes dos filhos com ele. Assim ele será santificado e suas vestes e seus filhos e as vestes dos filhos serão santificados com ele. As vestes de Arão e dos filhos de Arão eram vestes santas. Ali tinha um poder de Deus naquelas vestes. Não foi à toa que Deus preservou uma veste para eles. Quando eles vestissem aquela veste dava poder para eles. Quando eles tiravam as vestes, eles ficavam como um homem normal. Quando eles vestiam, eles estavam com o Espírito de Deus. Eles estavam mais fortes, porque aquelas vestes estavam ungidas por Deus. Ungidas por Deus. É muito forte. E continuando. E toma a gordura e a cauda gorda do carneiro e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que está neles e a coxa direita, porque este é o carneiro da consagração. E um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães ázimos que está diante do Senhor. E põe tudo nas mãos de Arão e nas mãos dos filhos, e move-o perante o Senhor por oferta de movimento. E toma-o de suas mãos e queima o altar sobre o holocausto, por cheiro suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E toma o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e move-o diante do Senhor por oferta de movimento, e isto será tua porção. E santifica o peito da oferta do movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, aquilo do carneiro de consagração, que é de Arão e de seus filhos. E isto seja para Arão e para seus filhos
a perpétua porção de direito da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. O que Arão e seus filhos podiam comer era as ofertas alçadas. Ofertas que eram ofertas alçadas, eram aquelas ofertas que você dá por um bom grado. Não oferta para perdoar pecado. Eu pequei, eu vou fazer um sacrifício, porque é assim que era antigamente. Se você pecasse, você ia fazer um sacrifício, ia pegar um carneiro, ia levar lá para o sacerdote, que era Arão e seus filhos, fazerem o sacrifício em perdão dos seus pecados. Mas já que as ofertas que eram para Arão, porque eles iam ministrar o templo do Senhor, então o trabalho deles seriam isso, eles não teriam outra profissão a não ser isso. Então o que era deles eram as ofertas alçadas. E a gente sabe que ofertas alçadas não é muito. Não é muito. Muita gente dá a obrigação das ofertas, né? Dos dízimos, que é uma obrigação de levar a Deus. Uma oferta. Então, quando você dá uma oferta alçada, eu vou dar uma oferta porque eu estou em gratidão a Deus. Eu estou muito satisfeita por tudo que Deus me deu. Aí você dá a Deus uma oferta. Então, essa que é a oferta alçada, oferta de gratidão. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente leu aqui, por que a carne das ovelhas, dos carneiros, eles teriam que ser queimados fora da congregação? É porque a carne significa o quê? É o pecado. Isso que, porque o que Deus quer é teu espírito. Essa carne, esse corpo, por isso que o nosso corpo, ele é perecível. Ele perece. Aqui, Deus está mostrando claramente para nós, nessa passagem, que o nosso corpo, ele é perecível. As entranhas, as nossas entranhas, ela é perecível. O que ele pega para si é o nosso espírito, é o nosso coração, onde habita o nosso espírito. Então nós temos que prestar muita atenção nessas coisas. Por isso que a própria Bíblia nos fala que nós devemos honrar o nosso corpo e o nosso espírito. Porque todos nós, o seu corpo, o seu espírito, ele é oferecido a Deus como oferta. Foi por isso que Jesus, ele morreu na cruz. Foi por isso, para acabar com esses holocaustos. Ele morreu tanto do corpo quanto da carne. Aí você fala, então por que Jesus, ele não foi queimado? Ele foi sepultado e não queimado. Porque Jesus, ele era santo. Ele mesmo era santo. Ele não tinha pecado. Aqueles carneiros que eram oferecidos ao holocausto, eles tinham pecado. Porque eles levavam o pecado de quem estava oferecendo. Você está entendendo? Jesus não. Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus era um ser humano. Então, ele não tinha pecado. Nenhum ser humano é para ser queimado. Mesmo que você como fala, tenha pecado. Você não pode ser
se queimar. Porque a cremação, ela simboliza acabar totalmente com o pecado. Quando aqueles cordeiros foram queimados, que eles viraram cinza, o que estava significando? Qual era o significado daquilo? Aquele significado era que aquele pecado que eles tinham cometido não existia. Tanto o pecado da carne quanto o pecado do interior não existiam mais para eles, porque eles já tinham oferecido o sacrifício. E Jesus, ele sacrificou, mas ele não foi queimado. Por quê? Porque o nosso pecado ainda está entre parentes. Eu ando na presença de Deus, mas eu tenho que prestar conta com Deus das minhas iniquidades, do que eu falo, do que eu faço, dos maus pensamentos. Eu tenho que apresentar diante de Deus. Aí você me pergunta, então você não vai ser santa? Você não vai ser perdoada? Isso é pela misericórdia de Deus. Existe uma hierarquia entre Deus, Jesus, Moisés e os homens. Tem muitos homens que viveram aqui na terra que hoje eles têm poder no céu. Moisés é um deles. Moisés, Deus deu o que para ele? Deu poder para ele. Olha o poder que Deus deu para Moisés. Deus deu poder para Moisés escolher se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Você sabia disso? Não é Deus que vai te julgar. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Por quê? Porque quem ele deu as leis foi Moisés. Então, Moisés, é justo que você julgue os homens, porque eu dei para você passar para eles. Olha como é importante quando Deus te dá um dom. É por isso que quando nós temos um dom, nós temos que tratar com esse dom com muito respeito diante de Deus. Se você tem um dom de fazer comida boa, de ter que dar comida para as pessoas, então que você trate e faça melhor a comida. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você tem um dom de ajudar as pessoas, então ajuda com satisfação. Se você tem um dom de pregar, pregue, estuda para pregar. Procura santidade. Se você tem um dom de cantar, canta para o Senhor e não para o seu bolso e não para te enriquecer. Se Deus te deu um dom para cantar, louve a Deus. Se você tem um dom, qualquer dom que você tiver, faça da melhor forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo será cobrado de você. A cada passo que você der, a cada minuto da sua vida, tudo será cobrado de você. Foi por isso que existe todo aquele holocausto, que houve todo esse preparatório para que Arão e seus filhos viessem a fazer esse perdão para o povo, dar esse poder para o povo de perdoar os pecados do povo. Que eles tinham, né? Eles tinham esse poder. Então tinha que ser tudo diante de conformidade da palavra de Deus. Foi por essa razão, quando Jesus veio aqui na cruz, ele morreu. Mas ele não foi cremado. Porque ele não acabou com o pecado da humanidade, como muita gente fala.
Ah, nós estamos vivendo um tempo da graça, porque agora acabou. Nós podemos pecar, nós não precisamos. Não, não acabou. É esse o mistério das coisas. Jesus, ele não foi cremado. Ele morreu, mas não foi cremado. Então, o nosso pecado está suspenso. Vai depender de nós. O nosso pecado vai depender de nós. De como nós vamos agir para alcançar a santidade diante de Jesus. Para que ele venha bater o martelo em nosso perdão, porque agora os pecados nossos estão com ele. Ele levou sobre ele todas as nossas feridas, as nossas iniquidades, assim que fala na Bíblia. E essas iniquidades estão com ele. Agora nós devemos obedecer à lei de Jesus. E a lei de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ele não falou, vocês fazem a minha vontade. Não, ele morreu na cruz e pegou para si todos os nossos pecados. Agora, olha o que ele fala para nós. Agora vocês me obedecem. Vocês me obedecem porque vocês têm que fazer a vontade do meu Pai. Se vocês não fizerem a vontade do meu Pai, eu não vou perdoar vocês. Não vou perdoar vocês. Porque agora nós estamos amarrados com Jesus. E se nós estamos amarrados com Jesus, e se Jesus é um sacerdote, você está vendo como que as coisas encaixam direitinho? Se Jesus é descendência de Arão, e ele é sacerdote, quem que perdoava, quem que fazia sacrifício para perdoar pecado? Era Arão. E agora? Jesus já fez o sacrifício, mas Jesus não foi cremado. E agora, o que nós vamos fazer? Nós dependemos, nós estamos ainda, como eu falei, nós estamos suspensos no nosso pecado. Ainda não foi perdoado. Nós entregamos o nosso sacrifício. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você está andando no caminho de Deus, você está fazendo o quê? Você está entregando o seu sacrifício. Seu sacrifício foi aceito ou não, vai depender de quem? Vai depender de Jesus. E que Jesus automaticamente transferiu essa obrigação, ele ortogou para Moisés. Você está entendendo? Então nós estamos na mão de Jesus. Se Jesus falasse assim, esse daqui pode ser salvo. Aí ele ortoga lá. Faz aí, Moisés. Pode salvar ele. Foi por isso que a inteligência, olha a inteligência que alguns teve. Quando Jesus estava morrendo lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, tinha um ladrão do lado dele. Aí o que o ladrão falou? Eu entrego o meu espírito para ti e me perdoa. Aí o que Jesus falou para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus deu aquela ordenança? Por que Jesus falou aquilo? Porque ele tinha poder. É ele que tem o poder para levar para o céu. Aí ele vira para o ladrão e fala, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Ele voltou. Aquele ladrão voltou. Aquele ladrão foi muito abençoado. Porque no momento da morte dele, ele chega para Jesus e fala. Ele chega para quem? É para o dono da vida. Para o dono que perdoa todos os pecados. Que os pecados estavam todos ali. Aí ele responde, Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. É muito forte, não é? Então a gente tem que, por isso que eu falo para você, a Bíblia ela nos explica. Ela nos explica os detalhes. E nós temos que como fala, nós temos que observar todos esses detalhezinhos.
Então nós temos que ter muito cuidado em relação à nossa santificação, à nossa crença em Deus, é obedecer o que ele falou. Deus, não foi Jesus que disse, foi Deus, que ele deu um mandamento, os 10 mandamentos. E no primeiro mandamento, ele diz, adora a Deus sobre todas as coisas. Você já ouviu essa frase? Adorai a Deus sobre todas as coisas. É o que eu sempre falo. Temos que adorar a Deus. As outras coisas não devemos adorar. Vamos continuar aqui. O versículo 23. E um bolo de pão azeitado, e os coscorrão do cesto dos pães asmos que está diante do Senhor. E põe tudo nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e move perante o Senhor por oferta de movimento. E toma-os de suas mãos e queima no altar sobre o holocausto por cheiro suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E toma o peito do carneiro da consagração que é de Arão e move diante do Senhor por oferta de movimento. E isto será por tua porção. E santifica o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada aquilo do carneiro de consagração que é de Arão e de seus filhos. E isso seja para Arão e para os seus filhos a perpétua porção de direito da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel. É o que eu falei. Dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas, ofertas alçadas ao Senhor. Hoje em dia, as pessoas levam dízimos e ofertas na igreja, né, entrega a Deus. Mas eu vou te contar, é até para rir, né? Porque as pessoas não têm essa mentalidade, esse ensino, que oferta não é... A oferta ao Senhor não é esmola. Tem gente que vai com 20 centavos, 10 centavos, R$1 e leva como oferta. E dá lá, né? Assim como fosse uma esmola para a igreja. As pessoas não têm essa mentalidade. Se você não tem uma boa oferta, não dá. O próprio Jesus, quando ele estava no templo, sentado, e ele estava vendo as pessoas darem oferta. Isso não é de hoje, por isso que eu falo, isso não é de hoje. Isso é falta de conhecimento da palavra e falta também dos pregadores, né, dos pastores, das pessoas que estão administrando o templo, a passarem esse estudo para as pessoas, para os crentes, né? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vão na igreja para aprender. Você não vai na igreja para ser abençoado, você vai na igreja para aprender a como andar na presença de Deus. E às vezes você vai na igreja, você não está aprendendo a andar na presença de Deus. O pastor pede uma oferta, você vai dar uma oferta o que tem, assim, esse daqui, eu vou dar isso porque eu ainda tenho que passar na pizzaria, vou comer coisa, ou talvez você nem dá. Então nós temos que aprender a dar oferta. Se você não tem uma boa oferta para dar, não dá. Porque o próprio Jesus, quando ele estava dentro do templo, que foi passar a oferta, aí as pessoas deram o que estava sobrando na bolsa, aquela mixaria, né? Aí teve uma viuvinha lá que, olha só, tudo, gente. Quando eu falo para vocês, nada que está na Bíblia é para passar aos nossos olhos despercebidos. Quando aquela viúva foi dar a oferta dela, ela deu os nicrinhos, mas ela deu tudo o que ela tinha.
Ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes você não tem uma oferta em casa, mas faça bem o próximo. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa honesta diante do Senhor. Ame ao seu Deus. Não pense em enriquecer aqui na terra, porque você já parou para pensar? Talvez você fale assim, eu tenho um carro do ano, eu tenho um carro na minha garagem, um carro lindo, maravilhoso, foi Deus que me deu. Será que foi Deus que te deu? Ou foi você que está roubando de Deus para comprar aquele carro? Hein? Agora eu pergunto para você, não, é Deus que me deu. Será que foi Deus que te deu? Será que foi Deus mesmo? Às vezes até Deus que te deu para ver se você consegue, né, honrar a Deus. Irmãos, é muito sério. Andar na presença de Deus, o caminho é estreito. É estreito e apertado. O próprio Deus falou que o caminho dele é estreito e apertado. Então eu tenho que ser pobre? Não, se você anda na presença de Deus, se você tem se Deus está te abençoando os negócios, e se você está andando fielmente na presença de Deus, você não precisa ser pobre, não. Você pode ser rico também. Ele vai abençoar os seus celeiros, na conformidade da sua integridade com ele. Jacó era um homem rico, riquíssimo, mas ele sabia andar na presença de Deus e sabia também administrar os bens dele. Ele era riquíssimo. A Bíblia fala, Jó, não é Jacó, é Jó. Jacó também. Você vê que quando o sogro dele estava querendo fazer ele de bobo, o que Deus instruiu ele fazer? Deus deu sabedoria para ele enriquecer. Deus dá sabedoria para você quando você for honesto diante de Deus. Ele estava sendo honesto diante de Deus e diante do sogro dele. Mas só que o sogro dele estava começando a passar ele para trás. Passar as pernas nele, como fala, né? E Deus deu sabedoria para ele. Não, Jacó, não precisa fazer mal para o seu sogro, não precisa fazer nada. Só faça isso aqui, que eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Nós temos que ser perfeitos diante de Deus. Eu nem vou dizer imperfeito, nós temos que ser perfeitos diante de Deus. E Deus vai te honrar. As vestes sagradas de Arão sejam para seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. Aquelas vestes dos filhos de Arão seriam para as gerações futuras. É que Deus está falando aqui. Durante 7 dias as vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no lugar santo. Se Arão, porque Arão era o santo dos santos, ele era o sacerdote, né, principal. E quando ele morresse, um dos seus filhos ia herdar a túnica dele, aquelas vestes dele. Aí aquele filho que fosse herdar, ele poderia entrar no santo dos santos. Então seria assim, de geração para geração. E ofertas diárias. Toma o carneiro da congregação e cozinha sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comam a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação. E comam as coisas com que for feita expiação, para os consagrar e para os santificar. Mas estranho não coma delas, porque são santas. E se alguma coisa da carne, da consagração e do pão sobrar até pela manhã, queima no fogo o que sobrar. Não se comerá, porque é santo. Eles tinham, o sacerdote, eles eram totalmente santos. Eles eram separados, totalmente separados das pessoas. É por esta razão que Deus falava com eles. É por essa razão que eles tinham esse poder de perdoar pecados.
de fazer esse sacrifício, porque eles estavam perdoando pecados. Eles estavam dando vida eterna para aquelas pessoas. Então eles teriam que ser santos. A comida deles era separada. As vestes deles eram separadas. Você está entendendo? Nós temos que ser limpos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós temos que ter essa consciência de ser uma pessoa totalmente separada desse mundo. Não comer as coisas desse mundo. E mais na frente eu vou falar coisas que você vai ficar assim, nossa, eu não sabia disso. Coisas maravilhosas que tem na Bíblia, gente. É muita falta de interesse das pessoas a não conhecerem a Deus. Tem muita falta de interesse mesmo. Pessoas que se dizem evangélicos, se dizem religiosos, mas nem elas conhecem o Deus que elas servem. E faze com Arão e com seus filhos conforme tudo o que te ordenei. Consagra-os durante 7 dias. E oferece diariamente o novilho para expiação do pecado. E purifica o altar, fazendo expiação por ele e ungindo-o para santificar. Tá vendo? Durante 7, oferece diariamente o novilho para expiação do pecado. Eles pecavam. Só de você viver nesse mundo, de você estar aqui nessa terra, você está em quê? Você está em pecado. Por que você está em pecado? Ah, eu nasci aqui, estou em pecado? Sim, você já está em pecado. Porque você é descendência de Adão e Eva e eles pecaram. Então, só da gente nascer nesse mundo, nós já nascemos em pecado. Você está entendendo? Porque esse mundo é do maligno. Faz a expiação do altar durante 7 dias e santifica-o. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar se tornará santo. E eis o que colocares sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano diariamente para sempre. Tá vendo? Foi por esta razão que foi se perdendo. Porque tinha um ritual que, assim, para as pessoas era, digamos assim, pesado. Era um ritual que você tinha que fazer todos os dias. Os sacerdotes tinham que fazer todos os dias. Eles tinham que ter responsabilidade sobre aquilo. Eles não eram, colocou lá como sacerdote, pronto, eu sou sacerdote, as pessoas vêm com sacrifício. Não. Eles tinham obrigação. Então, eles tinham essa obrigação de colocar, olha aqui, eis que colocará sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano diariamente para sempre. Oferece um cordeiro pela manhã e à tarde oferece o outro cordeiro. E com um cordeiro, a 10ª parte de efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e a 4ª parte de um hin de vinho para libação. E à tarde oferece outro cordeiro, e fazem uma oferta de cereais com ele, como com a oferta da manhã, conforme sua oferta de libação, por cheiro suave. É a oferta queimada ao Senhor. Este holocausto será por vossas gerações à porta da tenda da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrareis, para ali falar contigo. E ali aparecerei aos filhos de Israel, a tenda será santificada pela minha glória. E eu santificarei a tenda da congregação e o altar, e santificarei Arão e seus filhos para que sejam meus sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei Deus para eles. E eles saibam que eu sou o Senhor, seu Deus,
que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Houve uma exigência da parte de Deus, do nosso Deus. O Deus que criou tudo isso. Irmãos, nós temos que nos santificar. O mais que você acha que você não peca, que você... Tem gente que acha que pecado é não matar, se você não está fazendo mal para os outros, se você não está batendo, não está estuprando, não está bebendo, não está no bar, isso você já está salvo, né? Tem gente que acha assim, eu já estou salvo. Mas se você desobedecer a palavra de Deus, se você não andar conforme, a sua casa tem que ser um lugar santo. A sua casa tem que estar, a morada de Deus tem que estar ali. Deus tem que habitar na sua casa. Você está entendendo? Será que Deus está habitando na sua casa? Porque não adianta você ser bonzinho com os outros, mas na sua casa você vive uma briga. É palavrão daqui, é palavrão dali. Nós temos que ter muito cuidado, porque se você fala palavrão dentro da sua casa, você acha que Deus está ali? Você acha que Deus vai ficar ouvindo esses palavrão que você falar? Deus, ele sai de perto. Aqui não é, aqui é imundícia essa casa, Deus me livre. Ele não fica. Deus não fica em lares assim. Por isso que os lares, quando fica muita briga, muita confusão, aí fica muito mais confusão, vai gerar muita mais confusão. Porque Deus sai. Porque Deus não vê adoração ali naquele lar. Não vê os pais orando. Os pais só ficam, não vê, ninguém louva a Deus. Eles ligam a televisão para ficar assistindo violência, assistindo novela, assistindo tanta coisa, mas não junta para cantar um louvor a Deus, não junta para fazer um agradecimento a Deus pelo alimento, pela água que eles tomam. Você acha que Deus está nesse lar? Eu pergunto para você, você viveria numa casa de porcos? Porco, animal. É cercado de porco, né? Você viveria junto com eles? Você não viveria. Porque o mau cheiro você não suportaria. E é assim mesmo Deus para conosco. Deus não vai viver numa casa de brigas. Uma casa que de um lado tem televisão, do outro a pessoa está assistindo sei lá o que. Fica jogando. E Deus? Onde Deus está nessa coisa? Agora, quando a pessoa está no apuro, Senhor Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. É isso que os crentes ensinam você a fazer. É isso que os pastores de igrejas desses templos religiosos ensinam você a fazer. É isso que eu estou falando com você. Eles não te ensinam a você a obedecer a Deus. Eles não te ensinam que você tem que, na sua casa, tem que ser um lar santo, sagrado. Você briga com sua esposa. Briga com seus filhos. Seus filhos desobedecem você. Suas filhas andam de shortinho dentro de casa, quase mostrando tudo. Sua mulher anda só de sutiã dentro de casa. Cadê a santidade? Se Deus fez vestes para Eva e Adão, por que a sua casa não tem vestes? Seus filhos não vestem roupa? A sua filha já está grandinha, só fica de shortinho curto dentro de casa? O seu filho fica sem camisa dentro de casa, de bermudinha? A sua mulher? Qual é a roupa que sua mulher está usando? Você, mulher, qual a roupa que você está usando? Qual a roupa que sua filha está usando? Nós temos que ser santo em todo lugar. Não é só dentro da igreja que você arruma, vai para a igreja bonitinho, com aquelas vestidão, coisa, mas dentro da sua casa você está mostrando a bunda. É isso que eu estou falando, verdade.
Gente, vocês querem santificação? Vocês querem que a vida de vocês melhore? Vocês querem progredir, prosperar? Então obedece a palavra. Obedece a Deus. Não é por aí que você vai fazer a vontade de Deus, não. A Bíblia diz assim que nós pecamos por não conhecer a verdade. Você está pecando. Por que você está pecando? Porque você não conhece, você só está aqui peca. Ah, eu não sabia. Então você está pecando. Se você está pecando, você vai para o inferno. Ah, Deus, não adianta chegar na presença de Deus e falar, eu não sabia. Eu não sabia que não podia fazer isso. Deus proíbe comer carne de porco. E o povo religioso, o povo de Israel, come carne de porco. Ainda acha gostoso. É pecado comer carne de porco. É pecado doar sangue. Você sabia que é pecado? Você vai falar isso, mas doar sangue, eu estou dando a vida para o próximo. Sim, você está dando uma vida de pecado para a pessoa, porque o sangue está no... O Deus, o seu sangue, é a vida. Quem que derramou o sangue por nós? Quem que deu-nos a vida? Foi Jesus. E o que ele falou? Que ninguém podia fazer aquilo. Aquele sacrifício. Ah, irmã, então se a senhora vê seu filho, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu não dou o sangue. Ah, você não ama seus filhos, mas a Bíblia diz que amarás a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Primeiro eu vou obedecer meu Deus. Se Deus quer que levar ele, então que Deus leva, mas eu vou ficar com a minha consciência limpa que eu não dei. Que eu obedeci à voz de Deus. Porque se você doa sangue, o seu pecado transfere para a pessoa. E você vai ficar dependente da vida daquela pessoa também. Para você ser salvo, cadê seu sangue? Tá lá na sua ficha lá diante de Deus. Ah, meu sangue está correndo na veia de fulano de tal. O que fulano de tal, fulano tá pecando. Talvez você pode ser santo, mas o outro que você deu a vida para ele, que você se achava que deu a vida para ele, está em pecado. Aí você vai ter que dar conta do pecado dele também. Porque Deus não gosta de sacrifício de sangue. O único sacrifício que ele fazia era de animais. Ele não fazia sacrifício de sangue. E ele nos proibiu veementemente a tomar sangue. Nós não podemos tomar sangue. Nem de animais. Nem de animais nós podemos tomar sangue. Ele nos proibiu. Agora, você injetar sangue é a mesma coisa, você está tomando sangue. Você está colocando sangue estranho no seu corpo. Cada um de nós temos o nosso sangue. Cada um de nós temos nosso DNA. Você está entendendo? Então eu termino por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu sei que você talvez vai ficar contra todos esses ensinamentos que eu passei por você. Mas esse é o ensinamento de Deus, tá? É o ensinamento que Deus nos exige que nós andemos na presença dele. Então, muitas coisas que você faz, talvez você não ache que não tem importância, mas tem muita importância diante de Deus. Nós temos que ser santo, nos purificar, fazer a vontade de Deus. Deus é o nosso, como dizemos, vamos colocar assim, Deus é o nosso patrão. Se você não obedece o patrão, no final do mês você não vai receber seu salário. Assim mesmo. Deus é como se fosse o nosso patrão, digamos assim, no sentido assim, né, figurativo. Porque se nós trabalhamos numa firma, e se nós não trabalhamos direito, não fomos trabalhar todos os dias direitinho, conforme o patrão manda, porque se você chegar atrasado na empresa, ou se você faltar um dia, o que vai acontecer? Vai diminuir o seu salário. Eles vão descontar do seu salário aquele dia que você não trabalhou. Com certeza vai descontar. E se com Deus é a mesma coisa. Se você não faz a vontade de Deus, Deus não vai te dar a bênção. A Bíblia diz assim que tudo que ligares na terra será ligado no céu.
Então tudo que você fizer aqui na terra será feito lá no céu também, conforme o que você faz aqui na terra. Então vamos ser santo, vamos conhecer mais a Deus. Eu estou querendo levar você aos braços de Deus. Eu sei que, como ele mesmo falou, o caminho é estreito e apertado. Não é tão fácil assim como você está achando que ir para o céu é muita facilidade. Por isso que ele lá em Apocalipse, ele nos alertou, ele deu assim, uma luz para nós. O que ele nos disse? Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Aí as pessoas vão dizer, Senhor, em teu nome eu curava enfermos, eu expulsava demônios. Aí o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, para o reino eterno, para o reino das trevas. Gente, isso é forte quando você para pensar nesse sentido. Poxa vida, um pastor que pregava, uma pessoa que pregava, que expulsava demônios, que curava enfermos. Ouvir isso de Deus. A pessoa que se já achava, é salvo, porque Deus usava ela para curar enfermo, para expulsar demônios. Irmãos, vamos pensar nisso. Olha o peso dessa palavra. Não vamos levar isso como uma coisa qualquer. Olha o peso dessa palavra que Jesus nos disse. Você que cura enfermos, você que ressuscita mortos, você que prega o evangelho, toma cuidado, para que você não possa vir a perder a sua salvação. E lembre, o reino, a porta dos céus é estreita e apertada. Uma vez eu tive uma visão da porta do céu. É muito estreita e bem apertadinha, Deus me mostrou. Você tinha que passar, era prensado. Eu faço tudo. Eu estou fazendo de tudo para me ver se eu alcanço, as misericórdias de Deus. Por isso que eu falo, tem muita gente que morre, a pessoa fala, ele já está no céu, será que está no céu? Será que ele andou aqui na terra conforme os mandamentos de Deus? Muitos, a Bíblia fala que muitos são chamados. O que é muitos? Poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pense nisso. Começa a consertar diante do seu Deus. Faça a vontade de Deus, que Deus vai te moldando. Aos poucos ele vai ver seu interesse. Muda sua casa, seu jeito de falar. Se você fala muito palavrão, corta essas palavras, porque quando você fala um palavrão, você está falando e Deus está te ouvindo. Você gosta de ouvir palavrão? Agora eu pergunto para você, você gosta que alguém te chame com aquele palavrão? Ouvir um palavrão? Dar uma bofetada em alguém? Falar mal de alguém? Você não gosta. Deus também não agrada disso. Então que fica esse alerta para você. Que Deus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa mensagem para que nós possamos apresentar a Deus como filhos obedientes, Porque quando você compartilha essa mensagem para outras e outras pessoas vêm ouvir e venha consertar, você está ganhando uma alma para Deus. Pensou você chegando lá no céu, Deus mostrar as almas que você ganhou? Aí você fala, mas eu nunca preguei a palavra. Mas ele fala assim, você compartilhou essa palavra. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, Deus está vendo. E Deus está de olho em nós. Então, se você compartilhou uma palavra, e se essa palavra mexeu no coração de alguém, tocou no coração de alguém, e essa pessoa se consertar, se converter diante de Deus, você vai salvar essa pessoa. Aí quando você chegar no céu, Deus vai mostrar para você, fulano de tal, olha as almas que você ganhou. Aí você vai virar para Deus, vai ficar
surpresa. Mas por que que eu ganhei tudo isso? O que que eu fiz para ganhar tudo isso? Aí ele vai falar: quando você compartilhava os vídeos da pastora Ana Esther, você ganhou essas almas. Elas se converteram e aqui estão. Vai ser lindo e maravilhoso. Fiquem com Deus, você e toda a sua família. Que Deus te dê capacidade, inteligência, força e coragem para você abandonar esse mundo. Porque precisamos, irmãos, abandonar o mundo. Porque esse também é um mandamento de Deus. Abandoneis o mundo e tudo que nele há. Todas essas palavras Deus nos deixou escrito. Deus nos deu a direção, Ele nos deu a bússola, né? Direitinho de como andar no caminho dele. E eu te peço para você, fique conosco, volte a assistir esses vídeos. Tem muitos vídeos ainda já no meu canal, instrutivos, que te eleva espiritualmente. Você tem que assistir, ouvir mensagem que te eleva espiritualmente, que você faz com que você faça um conserto diante de Deus. E Deus vai te abençoar. Isso eu creio. Em nome de Jesus. Amém.